Muito bom recebê-los aqui em mais uma sexta-feira para nós falarmos então do Apocalipse, tendo o tema hoje, os juízos de Deus na tribulação. Gostaria que nós iniciássemos com a nossa oração. A tua unção, a tua graça e a tua sabedoria, Pai, se manifeste, teu povo, Pai, possa realmente ser esclarecido, Pai. Por isso nós nos entregamos nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Concordamos Amém, aí com essa oração. Glória a Deus. Vocês sabem Amém. que é isso aí que o pastor Ricardo Souza falou na oração. Nós temos tido uma oportunidade muito grande de trazer esclarecimento para as pessoas nessas lives de sexta. Tempo de compartilhar conhecimento realmente, mas é um tempo também de polir, de esclarecer, de instruir, por causa da confusão toda que se faz, não é? O que vocês acham disso aí? Pastor, queria dar uma parte também nessas sextas-feiras que a gente tem nos reunido aqui nessa mesa redonda. São noites de aprendizado, porque sempre um pastor vem com uma sacada, com uma colocação de um versículo e nos dá um aprendizado, uma reflexão sobre a Bíblia de várias óticas, sempre com a mesma sinergia, mas um grande aprendizado. Então, eu tenho particularmente aprendido muito com os pastores e com o público em geral que vem colocando as perguntas, interessados também. Então, é um grande aprendizado. Se eu pudesse resumir o nosso encontro, as nossas sextas, seria um grande aprendizado escatológico. Eu acho isso também, eu vejo isso também, eu acho muito bacana. Eu acho que quem dá o tom, na verdade, são os nossos participantes. E eu acho que são, assim, a grande mola propulsora do nosso aprendizado são eles. As perguntas, ainda que a pergunta não seja o esclarecimento, ela é didática levando ao esclarecimento. Então eles dão o tom. E sem falar, né, que o nosso compartilhamento tem sido assim de grande riqueza, muita riqueza. Temos aprendido uns com os outros. Nós três aqui, quando a Bianca está junto também. Eu prefiro chamar esse tempo um tempo de atualidade profética. Um tempo de atualização, porque a gente vê tanta coisa acontecendo e tantas teorias, e muitas vezes são questionáveis. Então eu acho que se faz necessário sim essa atualização, essa contextualização. Eu lembro que a Bianca usou isso numa pergunta, numa das nossas lives passadas, é o contextualizar o conhecimento que nós estamos tendo e vendo na palavra de Deus aos dias que nós estamos atravessando. Eu acho que isso é como eu vejo, né? Tem sido um tempo muito proveitoso. Eu creio assim também. Então eu queria ler Jeremias 31, versículo 10, 11, aí eu vou saltar para o 31 ao 37. Por que, pastor Rodrigo, você que está em casa vendo, por que não ler o capítulo 31 inteiro? Primeiro, que é muito grande. Segundo, porque eu vou ler os versículos que vão direto ao ponto no que significa, ou no que se refere ao juízo de Deus na tribulação, para poder provocar os comentários. Eu vou ler o 10 e o 11 e vou saltar para o 31 ao 37 para ficar bem contextualizado, pegando aqui a expressão da Bianca que o pastor Ricardo Souza falou. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei.
Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a terra de Ananel até a porta de esquina. Fui até o 38. Por que eu quis ler esse texto? A tribulação, conforme nós sabemos, e vamos explorar aqui, ela é o período do juízo de Deus sobre a terra, o período da ira de Deus e do Cordeiro. Não é uma perseguição, não consiste, apesar de que isso vai ocorrer, a tribulação não é sinônimo da perseguição de Satanás à igreja, mas sim do juízo de Deus na terra, da ira de Deus e do Cordeiro. E a respeito desse período, o profeta Jeremias está nos informando que algo relacionado a esse período de juízo é a restauração de Israel. E que se puderem as leis universais que Deus criou serem anuladas, então sim, Israel deixará de ser uma nação. Por que eu quis provocar esse início com este texto? Justamente por causa dos bugres aí do pastor Ricardo Martino lá no grupo de escatologia. Por causa do noticiário, do ataque do Hezbollah, dessa ameaça do Irã, dos atletas na Olimpíada, pelo menos 2 que se recusaram a lutar com atletas israelenses em solidariedade à causa palestina, ou simplesmente por oposição. Então tem todo um antissemitismo, um antijudaísmo, um sentimento de resistência, coisa que nós estamos vendo acontecer, pelo menos na minha leitura, não sei se os dois vão concordar, e eu gostaria que comentassem isso para que caminhássemos para essa fala de juízo. Parece que nós estamos vendo se avizinhar diante de nós as coisas que aconteceram em 1940, em 1945, a maneira sutil, devagar que aquele movimento, aquele sentimento antissemitista vai ganhando força, parece que agora essa coisa está ganhando forma de novo, ou não? Quando o pastor Rodrigo estava lendo Jeremias 31, eu tive a nítida sensação de uma preparação de Deus para o povo de Israel, em Ezequiel 36, onde ele prepara a terra, ainda a terra totalmente... Era um deserto, sem nada, sem nenhuma formosura. E hoje, Israel exportando frutas para o mundo inteiro. Então, aquele deserto foi totalmente irrigado e hoje Israel é um dos maiores exportadores, que eu trabalho com exportação, eu sei exatamente o que eu estou falando. E você vê em Jeremias 31 uma terra sem nada, onde Deus prepara, as pessoas estão chegando, vão se congregar lá, vão passar pelo juízo, porque vão ter que reconhecer o Messias, e ele leva até dar uma pincelada ao milênio. Então, em Jeremias 31, é uma passada completa, desde uma terra vazia, sem forma, até o milênio. Então, é fantástico essa leitura do pastor Rodrigo, que a gente viu várias etapas, e até o professor Amir sempre fala aí, cara, se a garantia do céu, das estrelas, do sol, é Israel estar ali. Então, se eu não tenho aliança com Israel, então não tem sol, não tem estrela, não tem céu. Tem, lógico que vai ter sempre. Então, é a nossa segurança também de que ele fez uma aliança e ele vai cumprir. E só para finalizar essa questão do bugre, né? Eu nunca andei nesse bugre do Nordeste, já fui uma vez para o Nordeste, mas parece que tem um bugre assim, tranquilo, e tem um com super emoção. Escatologia é isso, né? Você não vai ter aquele cara tocando violino. Não, cara, é um negócio assim, porque as coisas estão acontecendo, o mundo está em movimento, e a gente vai captando os sinais da humanidade com a Bíblia, com muita emoção, porque a palavra de Deus é isso, é viva e eficaz. Então, essa é a minha introdução aí. Perfeito. Eu vejo assim também.
Na realidade, essa profecia é uma profecia de 2 capítulos, né? E ele faz um tráfego ali que vai desde o tempo exatamente de tribulação, um tempo que está previsto para Jacó, ainda que eles voltem do cativeiro, mas há um tempo tenebroso que Deus já estabelece e dá tempo ao seu povo. Então, eu entendo que Deus tem feito isso ao longo da história, em todos os momentos, ainda que o povo se rebele em outros, ainda que o povo rejeite em outros, e ainda que no futuro a rejeição será potencializada, mas a rejeição será potencializada na mesma medida que o tempo do juízo e da ira de Deus e do Cordeiro se manifestarão amplamente nesta terra. Então essa profecia de Jeremias, ali em 30 e 31, ela caminha, ela trafega exatamente no espaço-tempo que eu vejo que não é um espaço curto, mas um espaço amplo, desde a época do cativeiro até a época da restauração final, que será o milênio, né? Como disse o nosso querido professor Martim. Então, eu vejo dessa forma. Deixa eu dar uma provocada. Isso só para introduzir em termos desse capítulo. Mas Deus é amor, pastores. Por que a gente está falando de juízo, justiça? Deus é amor. É uma provocação.